É engraçado, é bem engraçado isso. Então, quando, 75 anos atrás, a ONU fez isso, não é exatamente que ela decidiu que deveria ter um Estado palestino, ela decidiu que 50% do território seria para um e 50% para o outro, grosso modo, né? E essa divisão da ONU nunca foi implementada. Quando o Estado de Israel foi criado, um ano depois dessa resolução, foi criado em 78% do território, que é o que hoje a gente chama de Israel propriamente dita, né? Que é quando você vê. Agora, Israel não definiu fronteira. Quando eu chego, uma vez eu cheguei em Tel Aviv na companhia de um amigo argentino, judeu. Foi completamente assim por acaso que eu cheguei no aeroporto e quando eu vejo tá essa pessoa que eu conhecia na fila comigo, eu falei, nossa, que surpresa. Aí entramos sem nenhum problema e aí ele pegou porque passaporte brasileiro, ele é cidadão israelense até, enfim. E aí ele pegou um mapa, né, ali no guichê de turismo. E eu falei, mas como assim? Para que você vai pegar um mapa? Você conhece isso aqui também? E aí ele fez uma piada. Ele falou assim, olha, toda vez que eu venho, eu gosto de ver onde é que estão as novas fronteiras. Porque elas nunca foram definidas. E cada mapa turístico coloca de um jeito ali, com pequenas variações aqui e ali. Né? Elas nunca foram definidas. Então, o que eu gostaria mesmo de ver por parte das lideranças que hoje apoiam a Palestina, e eu não tenho dúvida de que Lula é uma liderança entre as que apoiam a Palestina, e se essa situação não fosse tão difícil de embate por causa do apoio incondicional dos Estados Unidos, muito mais lideranças viriam a público dar apoio hoje à África do Sul, na Corte Internacional de Justiça, a Palestina e tudo mais. Então, são assim as lideranças mais autônomas, mais independentes que hoje conseguem pronunciar-se como Lula faz, né? Não é qualquer liderança que está fazendo isso, mas assim a minha esperança é de que quando isso for feito, que essas lideranças consigam dar mais ênfase à necessidade de apoiar os palestinos no seu processo e não querer dar uma solução. Parece que eles estão, e não é só o Lula, várias pessoas, várias lideranças, isso é a norma, todos falam desse jeito, na verdade, esse exemplo. Parece que eles estão querendo se resguardar de uma crítica que possa vir, querendo dizer, olha, não, eu defendo isso aqui, que é uma negociação, que já foi decidido em negociação, que é a solução de dois estados, que é a justiça para um e para outro, que é o que a autoridade palestina já assinou, o que Israel supostamente estava negociando, o que os Estados Unidos aceitam. Então, nessa dificuldade que é apoiar a libertação nacional do povo palestino, essas parece que são armaduras criadas para essas lideranças terem, né, como vir a público. E então, assim, como a gente, na qualidade de pensantes, pessoas que estão percebendo as narrativas, a história, com um olhar crítico e tentando como ir além, né? Não é que eu esteja dizendo, não está bom, não, mas para ir além, porque o palestino precisa que se apoie o seu processo de libertação nacional. Também é necessário pensar que a solução de dois estados reserva muitas armadilhas, muitas. Mas o caminho, então, seria um estado plurinacional, binacional? Como é que a senhora enxerga assim, um outro caminho para essa questão, a saída, enfim, como seria? Quando eu organizo cursos que eu tenho, faço cursos online com professores palestinos, com representantes de movimentos sociais palestinos, eu sempre termino com essa pergunta: que visão você tem para a Palestina no futuro? Claro, né, porque é a voz deles, é a opinião deles que eu quero ouvir. Então, eu não sou exatamente qualificada para dizer qual que é a solução. O que eu posso dizer é o que eu ouço desses representantes de movimentos sociais e acadêmicos, são principais grupos com os quais eu, né, tenho contato e atuo. E a visão que essas pessoas expressam é realmente a visão de um Estado único, mas o importante não é o Estado único como solução. É importante entender por que essas pessoas estão voltando para a ideia de um Estado único. E eu digo voltando porque o Estado único não é uma novidade. Já existiu essa proposta ao longo de todo o século XX.
tanto por parte de sionistas como por parte de palestinos. Aliás, primeiro foi o sionismo que propôs, algumas alas mais humanistas do sionismo, mais do sionismo cultural, é que propunham um Estado único. Mas veja, por que propõem? Porque dizem o seguinte, bom, primeiro, o processo de Oslo foi uma armadilha. O processo de Oslo foi um momento em que a liderança palestina capitulou, abriu mão da reivindicação da libertação nacional em prol de um proto-governo, que é a autoridade palestina, e de um processo que, na verdade, não foi desenhado desde o início para levar à criação de um Estado palestino, porque esse processo estava viciado, ele não iria para frente. Né? No dia seguinte, a publicação, em 1993, né, do primeiro acordo de Oslo, Edward Said, que era um professor, já faleceu, palestino-americano, professor de literatura inglesa comparada, intelectual de primeira linha palestino, ele rompeu com a OLP. Rompeu e falou, isso daqui é uma armadilha, vocês assinaram a sua morte, né? E ele saiu do Conselho Palestino que ele integrava. Então, e acabou fracassando. No ano 2000 já estava claro que o processo tinha fracassado e que só aumentava o número de colonos na Cisjordânia, que hoje são 800 mil colonos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, né? Só aumentou durante o próprio processo, enquanto ele ainda estava promissor, digamos que era os 95, 96, 97, 98. Em 2000, começou a segunda intifada e ficou claro que aquilo tinha fracassado, né, enquanto processo. E aí o que esses palestinos dizem é o seguinte, olha, o que existe hoje, o que existe desde 1967, quando Israel ocupou Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas do Golã da Síria e Jerusalém Oriental, que acabou anexando, o que existe de fato, é um Estado só que é um Estado que trata de maneira diferente cada segmento populacional, como, aliás, já tratava desde 48, só que expandiu esse tratamento. Então, até 67, de 48 a 67, só lembrando, Cisjordânia era governada pela Jordânia, a Jordânia que queria, na verdade, anexar Cisjordânia, né? Enfim, e a faixa de Gaza era administrada pelo Egito, que nunca teve pretensão de incorporar a faixa de Gaza, tá? Mas então, por praticamente 20 anos, esses dois territórios foram administrados por árabes, supostamente em nome dos palestinos, porque a sua resistência nacional tinha sido derrotada, dispersa, e precisou se reerguer, se reconstruir. Os palestinos lutaram contra o sionismo da década de 20, mas principalmente década de 30, até a criação de Israel. E na guerra de 48 foram derrotados, eles não tinham condições, não tinham a menor possibilidade de criar um Estado próprio, né? E aí foram governados dessa forma, mas ao longo da década de 50, a resistência palestina se reorganizou e surgiu uma nova liderança exemplificada, né, e representada por Arafat, Yasser Arafat, principalmente, e outros, mas ele foi a figura. Então, dentro desse território, após 67, quando Israel ocupou, expulsou a Jordânia da Cisjordânia, o Egito da faixa de Gaza, anexou Jerusalém Oriental, que estava sob administração jordaniana, o que aconteceu foi que, e começou a transferir colonos para dentro desses territórios, principalmente a Cisjordânia, né? O que acontece é que havia um Estado só. Então, esses palestinos dizem, olha, fracassou o processo de Oslo, ficou muito claro que Israel nunca quis devolver território. Talvez Isaac Rabin quisesse devolver algum território, para mim as evidências históricas mostram que não, que sequer Isaac Rabin tinha realmente intenção de devolver território, porque desde o começo do processo de Oslo, a transferência populacional foi constante, né? A construção de colônias israelenses na Cisjordânia nunca parou durante todo o processo. Portanto, não parece que a intenção fosse devolver território. E, de fato, o que os palestinos enxergam é que as condições de vida pioraram, territórios não foram devolvidos, os colonos aumentaram incessantemente em território palestino, a situação só se aprofundou, só se enraizou dessa segregação, desse apartheid, dessa ocupação. Então, diante da existência real, de fato, de um Estado só, com regimes diferentes para cada segmento populacional,
o jeito mais fácil é uma luta de desmantelamento do sistema institucional de segregação. É isso que eles veem. Olha, não é só distribuir direitos humanos, que fique claro, porque é muito mais difícil do que isso. Já houve movimentos de direitos humanos no passado. A década de 80 foi uma década de movimentos de defesa de direitos humanos e com conquistas importantes para os palestinos em Israel. Mas hoje, esse sistema que é uma democracia para quem é judeu israelense, mas não é uma democracia para quem é palestino, esse sistema, esse regime, não é só duplicidade, tem várias camadas nesse regime, porque tem também em Israel um tratamento aí em relação a judeus africanos, negros, etíopes, Mizrahi, orientais, tem vários níveis de problemas internos, mas o maior problema é um sistema que ele tem instituições democráticas para um segmento da população, o segmento judeu israelense, e não tem qualquer representatividade. Tem partidos políticos palestinos, mas cada vez mais esmagados e dentro do processo, ou seja, com mais dificuldade de concorrer à eleição, com mais dificuldade de se colocar no parlamento. Então, tem uma representatividade muito de segunda classe, como também são considerados os cidadãos palestinos, são cidadãos de segunda classe, e não tem instituições realmente protegendo os seus direitos, né? Não tem democracia para quem é palestino. Não tem, mas e hoje está muito claro, menor remota democracia para quem é palestino. Ele não tem liberdade de expressão. Aliás, o israelense também está com muito problema de liberdade de expressão nesse momento com esse novo governo, né? Professor, aproveitando esse olhar para a história, eu queria trazer aqui uma pergunta do Júlio Menezes, que é um internauta que acompanha muito aqui as entrevistas do Tutameia, e ele traz uma pergunta que eu vou talvez até dar uma ampliada. Ele pergunta: o que a queda da União Soviética representou para a OLP? Talvez a gente possa pensar até de forma mais ampla o que o fim da União Soviética representou para a situação no Oriente Médio, se é que teve algum impacto. Não, teve impacto, sim, mas também é importante saber que nunca houve um alinhamento absoluto soviético, árabe ou palestino, né? Veja, em 91, a OLP recebeu vários baques, assim, processos ou fatos históricos que abalaram essa organização pela libertação da Palestina. Uma foi o fato de que a OLP apoiou Saddam Hussein na invasão do Kuwait. A OLP sempre teve um problema muito sério de organização, financiamento, porque estava no exílio, né, estava fora da Palestina, no exílio, precisava de apoiadores, e depois de ter passado pela Jordânia, pelo Líbano, Tunísia, enfim, recebia apoio do Arafat e devolveu esse apoio na forma de um posicionamento da invasão do Iraque, do Kuwait pelo Iraque, um posicionamento de, vamos ficar do lado do nosso aliado, e isso foi muito, muito difícil, porque, em geral, os países árabes não apoiaram essa invasão, internacionalmente também, né, a invasão de um país autônomo foi condenado pela ONU e tudo mais, e Saddam Hussein acabou sendo expulso do Kuwait depois de uma guerra e tal. E a outra coisa foi justamente a queda da União Soviética, né, bem ou mal tinha uma possibilidade de recorrer, era dentro da lógica de Guerra Fria, se Estados Unidos se alinhavam automaticamente a Israel, e cada vez mais, e com cada vez mais ênfase, os palestinos tinham como recorrer à União Soviética, e ainda mais sendo um movimento de libertação nacional, havia uma acolhida, né, mais
importante por parte das forças progressistas da esquerda, da União Soviética, que acolhia essas forças. Então, assim como a Argélia, anteriormente, a Palestina, se colocavam dentro dessa lógica de bipolaridade do lado soviético, e havia, sim, apoio soviético em vários momentos que foram importantes. Então, esses dois fatores enfraqueceram muito a OLP no começo da década de 90. E isso é importante para entender também os acordos de Oslo, né? A OLP chegou enfraquecida aos acordos de Oslo, sem dúvida. Professora, pensando nessa ideia do Estado único, que para muitos pode parecer utópica, dado que nós estamos no meio aí desse conflito que há tanto tempo, a experiência sul-africana, né, nós estamos falando de apartheid também, a experiência sul-africana de recriação do Estado, né, destruindo as institucionalidades do apartheid, de alguma maneira pode servir de algum exemplo, ou, claro que cada país, cada história é uma história, não dá para... Mas existe nesse processo algo que possa inspirar essa eventual criação de um Estado único, e como seria a reação internacional a isso? Então, a Palestina se inspira em cada passo da luta anti-apartheid da África do Sul. Cada declaração, cada passo, cada momento, cada política, cada campanha é inspiração para os palestinos, né? Não que a situação seja idêntica, não é. Né? Não é. Quando Desmond Tutu visitou a Palestina, ele disse que o que ele viu na Palestina era pior do que a África do Sul, sabe? Mas eu tenho participado de conferências com palestinos e sul-africanos, e as experiências que os sul-africanos trazem são sempre uma lição para os palestinos. E nesse momento, então, a África do Sul são também duplamente os heróis dos palestinos, porque depois do processo, né, Israel está no banco dos réus, né? Não é que Israel não esteja, não, Israel está no banco dos réus, na Corte Internacional de Justiça. Não está dando bola para isso, continua o massacre, né? A carnificina continua, mas ele está no banco de réus graças à África do Sul e os países que apoiaram a África do Sul. Então, só para citar uma campanha, a campanha de BDS, de boicote, desinvestimento e sanções, foi lançada em 2005. Né? Como que foi lançada? Em 2004, a Corte Internacional de Justiça julgou o muro que Israel começou a construir a partir de 2002 e que não separa Israel de Cisjordânia. Aquele muro, ele entrecorta, ele entra, adentra, circunda, é um muro todo tortuoso e que não está em nenhuma fronteira sequer fictícia, ele está dentro de territórios palestinos. Isso para falar da Cisjordânia, né? Na faixa de Gaza, o muro não fica entrando na faixa de Gaza, mas está ali encerrando a faixa de Gaza. Bom, em 2004, a Corte, julho de 2004, julgou como ilegal esse muro e disse também que todos os países signatários da Corte Internacional de Justiça tinham a obrigação de retirar qualquer apoio ao regime que dava sustentação a esse muro. Mas a resolução da Corte não foi nem publicada nos principais jornais do mundo, né? Então, o que os palestinos fizeram? Falaram, olha, a obrigação dos países é não dar apoio ao regime que mantém esse muro ilegal intacto, portanto, vamos chamar os países a cumprirem suas responsabilidades. E foi por isso que lançaram a campanha de boicote, desinvestimento e sanções, até que Israel cumprisse com a lei internacional. Não era nenhuma atitude de destruição de Israel, nada disso, era estritamente dentro de marcos legais internacionais. E a campanha de BDS, ela teve muito avanço, ela não conseguiu tantos desinvestimentos e sanções assim, porque é muito difícil, né? Os conglomerados econômicos mundiais estão muito globalizados e
comandados por setores que não estão interessados na lei internacional, para dizer o mínimo, mas conseguiu uma discussão, né, paulatina da realidade, dos argumentos de por que o BDS seria necessário. E essa discussão foi o que explicou que, olha, é necessário porque foi o BDS que acabou com a apartheid na África do Sul. E é o nosso modelo, porque o que a gente tem aqui também é apartheid. E se o apartheid é um crime internacional, então os países têm obrigações de não permitir que esse apartheid continue. E se a Corte Internacional de Justiça também julgou o muro e falou que os países têm a obrigação de implementar essa decisão, então tudo indica, entendeu? Então houve todo um trabalho muito ancorado nessa percepção, nessa avaliação, e o papel do modelo sul-africano e da avaliação de que existe um apartheid foi central para tudo isso, né? Não sei se eu respondi ou se eu deixei alguma parte da resposta a desejar. Não, é isso. E a reação da comunidade internacional ao apartheid na África do Sul também não poderia ou não deveria servir de inspiração para as instituições internacionais, hoje eu digo desde a ONU, as várias entidades internacionais que reúnem governos, estados, a tomar medidas. Tipo, lembrando, a África do Sul não podia participar de eventos esportivos internacionais, pode ser até uma coisa secundária, mas do ponto de vista político tinha o seu significado. Certamente. Agora, a gente sabe também que a campanha contra o apartheid da África do Sul levou décadas até conseguir realmente trazer o fim do apartheid. E só o que realmente, né, fez a balança tombar mesmo foi quando os Estados Unidos aderiram, né, à campanha de boicotes à África do Sul. Então, é claro que os palestinos têm consciência de que estão construindo esse movimento. Foram 20 anos, quase, 17, 18 anos de campanha. E um dos objetivos dessa campanha é reativar a comissão contra o crime de apartheid da ONU. A ONU tem, ligada à Assembleia Geral, uma comissão que foi criada na época da campanha anti-apartheid da África do Sul. E essa comissão ela tem como obrigação vigiar, documentar, levar resoluções e propostas para a Assembleia Geral, tudo em torno do crime de apartheid. Essa comissão já existe. Está lá, só que está inativa. Então, existe todo um esforço para conseguir apoios de países para reativar essa comissão, para julgar qualquer apartheid no mundo. Não é só o apartheid israelense, não tem ninguém aqui obcecado com o caso de Israel, entendeu? É qualquer apartheid no mundo. Se tiver denúncia, olha, aqui tem uma situação que assemelha ao apartheid, a comissão tem a obrigação de investigar, que é o que tem que ser feito, né? Não é onde houver. E então essa é uma ação muito concreta que o movimento procura, né, levar adiante. E outras ações cabem realmente à sociedade civil, né? Governos também, mas a sociedade civil precisa assumir, né, que se ela ficar quieta, o mundo ficará quieto. Então tem o boicote cultural, né, vários shows já foram cancelados por falar nisso, né, não vai ser novidade. O boicote de vários times de futebol também, ou jogadores de futebol, times de futebol, shows de música, todo esse boicote esportivo e cultural, ele é muito simbólico, né? O seu poder é simbólico, e é muito poderoso essa força simbólica que ele tem. Tem o boicote acadêmico, que é organizado pelo PACB, que é o Comitê Palestino, que há 20 anos praticamente também organiza o boicote acadêmico. E ele tem, por sua larga experiência já, toda uma elaboração do que significa o boicote acadêmico. E uma coisa que ele diz muito claramente, né, o PACB, o boicote acadêmico não é contra pessoas. Então, o acadêmico israelense muitas vezes está em diferentes graus de solidariedade com o palestino. Não é ele que a gente boicota ou chama que se boicote, né, o PACB. O boicote é as instituições acadêmicas, porque elas têm em diversos setores ali
participação. Participação na elaboração de tecnologia militar, de vigilância, do próprio roubo de água da Cisjordânia, de fornecimento de know-how para inúmeras empresas que são, né, que exploram os territórios palestinos. Então, tem uma participação da academia. A academia não é inocente, né? Não é como um templo de marfim, né, que está isolado de tudo que o país está fazendo, imagina. Né? Então, tem uma justificativa que o PACB elaborou para que o boicote acadêmico seja não só viável, como justificável. Né? E no quesito viável é isso, é dizer não, indivíduos não. O boicote não é contra indivíduos, contra acadêmicos, contra pessoas, é uma coisa institucional. Mais uma vez, o poder é muito simbólico. Né? Isso tudo vai criando o ambiente para que, eventualmente, por exemplo, um boicote militar, que esse sim é muito efetivo, né? O boicote militar é o que está acontecendo agora na corte da Holanda, que uma corte holandesa, um juiz julgou e determinou que o país não pode fornecer peças para os jatos F-35, porque isso será, se continuar fornecendo, um papel ativo de responsabilidade numa ação que pode ser de genocídio, e que tem todos os traços para poder ser um genocídio. Isso vai demorar para ser julgado, mas que tem. Então, outra coisa foi o governo Lula, e isso foi algo louvável, que o governo, no mesmo momento em que anunciou o apoio, um apoio moral, né, à África do Sul, anunciou uma medida mais efetiva, disse que estava suspendendo, e estão suspensos, os acordos militares negociados no período anterior, no período do governo Bolsonaro. Agora a gente, né, eu digo a gente assim de uma maneira geral, esse agente, né, as pessoas que estão vendo de perto a situação e analisando, esperam que o governo dê um passo a mais e não suspenda, mas elimine, né, rompa, e não só do governo anterior, mas também nos governos PT, porque foram afirmados muitos acordos de segurança e militares em governos anteriores, governos PT, porque tem toda uma relação comercial absolutamente normal, né? Tem o Tratado de Livre Comércio do Mercosul com Israel, tem empresas israelenses no Brasil, e muitas delas ligadas a setores militares. Então, esse boicote militar é dos mais fáceis de justificar, dos mais importantes e dos mais efetivos. Né? Então, a gente realmente, né, a gente saúda a decisão do Lula de suspender esses acordos. E foi depois que um grupo de 60 parlamentares entregou uma carta para o Lula pedindo justamente isso, um revogaço. Né? Aí foi suspenso. E também houve um abaixo-assinado, um manifesto que começou na academia, mas circulou, pegou milhares de assinaturas, logo no início, na primeira semana desse, né, quando ficou claro que estava acontecendo um massacre, né, um bombardeio de cima para baixo, em regiões habitadas pela população, houve um manifesto também da academia pedindo isso, pedindo o fim dos contratos militares. E de segurança também, tecnologia de segurança, de vigilância. Falar em contratos militares, e lembrando que a senhora citou aí os Estados Unidos, qual a sua avaliação do papel dos Estados Unidos nesse conflito? Muitas entidades, organizações, estudiosos apontam que o financiamento dos Estados Unidos a Israel, ao fornecimento de armamentos, munições, enfim, o papel dos Estados Unidos na sustentação do genocídio do povo palestino. Os Estados Unidos tratam Israel, não é de hoje, praticamente como um Estado próprio, né? Assim, o repasse bilionário de fundos todo ano para Israel, que depois volta também na forma de compra de armas, né? Então alimenta, né, toda aquela indústria militar americana, mas tem e isso culminou agora nesse apoio de Biden a Israel,
assim, absoluto, né? Quando ele pensa em condenar algo porque diz que já matou demais, né? Como se tivesse um número assim impressionante. Quando ele verbaliza alguma oposição, é risível, porque fica no nível do verbal. Quando ele mais talvez tenha começado a fazer isso, foi na trégua, né? Naquela trégua que houve para troca para troca de prisioneiros, né, de reféns. Então, reféns israelenses foram soltos pelo Hamas e reféns palestinos soltos por Israel. E eu uso o termo refém palestino de propósito, porque muitos não têm nem julgamento, não tem nenhum motivo para estar preso, pessoas comuns tomadas de suas casas no meio da noite, né? Capturadas no meio da noite das suas casas, porque tipicamente é assim que os palestinos são presos, com a porta sendo arrombada às 2 da madrugada e o soldado israelense entrando sem nenhum mandato, sem nada, e levando a pessoa. Então, aquela troca de reféns, começamos a ouvir, né, a balbuciar, né, alguma coisa. Mas, resumindo, o apoio é absoluto, né, incondicional, está alimentando a indústria armamentícia dos Estados Unidos, e mais, existe já há décadas uma engrenagem alimentada pelo lobby israelense em Estados Unidos, que levou a situações como a seguinte: quando o presidente, não o primeiro-ministro, o presidente de Israel visitou os Estados Unidos, antes disso tudo acontecer, foi no ano passado, mas talvez em meados do ano passado, o Congresso americano se reuniu para julgar se Israel representava ou não um regime de apartheid. Quando que um Congresso Nacional promove uma sessão para julgar o regime político interno de outro país? Imagina se o Brasil vai reunir o Congresso Nacional para julgar o regime político da Argentina, se é isso ou se é aquilo, se é com Milei agora um fascismo ou não, sabe? Coisas assim que a gente... isso não se faz. O Congresso Nacional não se reúne para tratar dos assuntos internos de outro país.